Dando continuidade aí, pessoal, nós vamos falar sobre continuando aí, nós paramos, falando sobre os conselhos regionais, falamos sobre o Conselho Federal, e nosso último slide aí da aula passada foi falando sobre os conselhos regionais e vamos dar seguimento a eles. No artigo 12, os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal em Assembleia Geral, especificamente convocada para esse fim. No inciso 1º do artigo 12, para a eleição referida nesse artigo, serão organizadas chapas separadas, uma para enfermeiros e outra para demais profissionais de enfermagem, podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 11, que seriam enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Ao eleitor que, sem causa justa, deixar de votar nas eleições referidas neste artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade. Nós também já falamos sobre isso na turma da noite, que assim, caso nós não possamos ir votar, tá? Nós temos que ter, ou realmente não queira ir votar, nós temos que ter uma justificativa plausível, tá? Para que a gente não acabe aí sofrendo uma multa, ok? Artigo 14. O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico e terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição. Tá? Então, como o COFEM, o COREM também duração de 3 anos. Artigo 15. Compete aos conselhos regionais deliberar sobre inscrição no conselho e seu cancelamento, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal, executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Então, o que é que isso quer dizer? Quando a gente fala da inscrição aí, tá? Nós sabemos que nós só podemos exercer as nossas atividades se formos inscritos no COREM que a gente trabalha. Então, a questão de inscrição e do cancelamento dessa inscrição é responsabilidade do COREM do estado que a gente trabalha, tá? Ou vai trabalhar no caso de fazer a inscrição. Disciplinar e fiscalizar é o COREM do estado em que a gente trabalha, que vai até as instituições, fiscalizar o nosso serviço, fiscalizar como a instituição o que a instituição propicia para que o nosso trabalho seja exercido, tá? E executar as instruções e provimentos do conselho é fazer com que nós, profissionais de enfermagem, exerçamos nossas atividades seguindo o nosso CEP, o código, o que é o CEP? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Até escutei vocês dizendo, tá? Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. Então, se eu trabalho no Ceará, o meu COREM é do Ceará. Se eu trabalho na Paraíba, o meu COREM é da Paraíba. Se eu trabalho no Ceará e na Paraíba, eu tenho que ter uma inscrição uma inscrição definitiva no COREM Ceará e uma inscrição secundária no COREM Paraíba e vice-versa, A que eu fiz primeiro, a outra será secundária. Quinto, conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, tá? Então, nós temos, que saber as nossas atividades, para que qualquer infração, o COREM, sabendo que o nosso COREM que vai impor aí as penalidades, tá? Exceto a cassação, que aí é o COFEM.
Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de regimento interno e submetê-lo à aprovação do Conselho Federal, tá? Então, o Corém se organiza, mostra como é que vai trabalhar e manda seu relatório para o COFEM. Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Como nós já tínhamos falado, né, o nosso COFEM, como ele é nacional, nossa carteira do Corém, mesmo vindo a sigla do Estado, mas ela serve em toda o território nacional. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem, então zelar pelos direitos da gente exercer nossas atividades, sem algumas perturbações, né? Zelar que exigir que naqueles horários tenha enfermeiro, né? Buscar alguns direitos para nós, enquanto profissionais. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados. Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional, que é aquele que eu falei para vocês. Eles informam ao COFEM os artigos que podem melhorar em alguma coisa, que não estão funcionando e tal, e fixar o valor da anuidade, né? A cada ano nós temos um valor diferente aí de anuidade para cada um, né? Para o enfermeiro, para o técnico e para o auxiliar de enfermagem. Apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano, eleger sua diretoria e seus delegados eleitorais ao Conselho Federal e exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta lei ou pelo Conselho Federal, tá? Então, é tudo regimentado. No artigo 16, as rendas dos conselhos regionais serão distribuídas de 3/4 da taxa de expediente das carteiras profissionais, 3/4 das multas aplicadas, 3/4 das anuidades, doações e legados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares, rendas eventuais. Então, a gente observa que são as mesmas, né, os mesmos lucros que o COFEM se mantém, os Coréns também. Tá? E existe aí essa proporcionalidade entre COFEM e Corém, 25% e 75%, respectivamente. O artigo 18, as infrações do Código de Deontologia de Enfermagem poderão ser aplicadas às seguintes penas: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional, né? Que nós já trabalhamos essas penalidades, tanto na Resolução 311 quanto na Resolução 564, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Nós vamos fazer uma atividade com relação à Lei 5.905 de 73, tá? E eu também vou enviar para vocês uma atividade em relação à consulta e prescrição de enfermagem que nós vimos na aula passada, tá? Vão ser 2 atividades, cada um no seu local aí, certo? Mas eu dei um prazo maior para que vocês possam conseguir fazer essas atividades, tudo bem? Qualquer coisa eu estou à disposição. Bons estudos e fiquem em casa. Beijos.